Bom, então nós vamos continuar então o capítulo 8, né? A gente começou a resolver o exemplo 8.1, né? Que é a videoaula parte 2, então seria a continuação, né? Parte 2-1. Então, a gente discutiu na aula passada como colocar os sistemas de coordenadas, né? Então, nós definimos colocar o sistema inercial no ponto A2, né? O sistema móvel no ponto A e o X orientado na direção da cadeia cinemática, e o ponto P a gente colocou em B, né, que é onde eu quero obter minha informação. Aplicando a equação geral, eu chego para esses pontos que nós definimos, eu chego nessa equação vetorial, que é a equação que eu vou ter que resolver para determinar a velocidade no ponto B, né, o vetor VB que foi pedido pelo problema, né? Então, para poder fazer esse cálculo, eu tenho então que começar fazendo a decomposição dos vetores, né? Então, como é que eu vou fazer a decomposição dos vetores? As incógnitas desse problema, a gente já falou que são o vetor VB, né? E o ômega 3. Essas são as duas incógnitas dessa equação. O VA e o R a gente já tem como determiná-lo, né? O vetor R, né? A gente já até escreveu ele anteriormente, né? O vetor R é a distância do ponto P em relação ao sistema móvel, né? Ou seja, é o comprimento da barra 3, que é 8 polegadas. Então, o vetor R vai ser, o módulo dele é 8, e a direção dele é a direção Y, que seria a direção X, né? Polegadas, né? Isso dado em polegadas, tá? O vetor VA, então, eu tenho que decompor o vetor VA para poder resolver o meu problema. Então, a primeira coisa é calcular o módulo do vetor VA, né? Como é que eu vou calcular o módulo do vetor VA? É ômega vezes o raio. Então, vai ser ômega 2 vezes O2A, né? O ômega 2, ele deu que é 24, né? E o O2A, ele passou que é 3 polegadas. Então, vai dar... essa multiplicação vai dar 72 polegadas por segundo. No livro, ele converteu isso para pé. Então, vocês vão observar que no livro ele passou para pé por segundo, né? Então, ele vai dividir isso daqui por 12, tá? Então, no livro ele fez daqui, dividiu por 12, o VA, o módulo de VA, né? Então, esse 72 dividir por 12 para converter para pé, né? Um pé tem 12 polegadas, então ele chegou em 6 feet por segundo, tá? É a unidade que o livro usa, né, para representar a velocidade. E aí, para calcular o módulo, né, aliás, o vetor VA, né, o vetor VA ele vai ser igual ao módulo do vetor, né, que é esse 6, né, agora trabalhando com a unidade em pés por segundo, multiplicado pelos cossenos diretores do vetor, né? O que são esses cossenos diretores do vetor? Né? São as componentes do vetor VA no sistema de coordenadas móvel que tem o vetor identitário IJK, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o meu vetor VA aqui na minha figura, né? Então o centro de rotação do ponto A em relação ao solo é o ponto O2. Então o vetor VA ele vai ser perpendicular ao segmento O2A, né? Como a barra 2 está girando no sentido horário, então ele vai estar apontado aqui um pouco meio que para baixo, né? Então, para desenhar ele, eu vou representar ele aqui, ó, né? Então, esse daqui vai ser o meu vetor VA, né? Desenhando ele aqui, ó, esse é o vetor VA, e eu preciso decompor ele no meu sistema de coordenadas XY. Então, eu preciso saber quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Deixa eu botar uma outra cor aqui, ó, para ficar bem coisa. Esse ângulo aqui, ó, que eu estou marcando em azul, eu preciso saber quanto que ele vale. E é fácil, né? Se ele me deu que o ângulo total vale... Se o ângulo total vale 120 e entre o vetor VA e o segmento O2A eu tenho 90 graus, né? Ele é perpendicular, então aqui sobrou 30 graus, né? Então eu sei que esse ângulo vai valer 30 graus. Então, marcando ele aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Decompor esse vetor na direção x e y. Na direção x, né, se eu pegar esse vetor aqui para decompor na direção x, a componente em x dele está na direção x positiva, né?
e ele é adjacente ao ângulo de 30 graus. Então ele é função do cosseno, né? Então a componente em x vai ser cosseno de 30 graus na direção y, né? E a componente em y, se eu decompor a componente em y, veja que ela vai estar apontada na direção y negativo, né? Então tem que ter um sinal negativo, vai ser menos, e aí vai ser cateto oposto ao ângulo 30, né? Então vai ser seno de 30 graus na direção j, né? Então esse daqui que é o vetor VA, tá? Basta você fazer a conta, né, do cosseno de 30 multiplicar por 6, você tem a componente em i, e também aqui fazendo a conta você tem a componente em j, tá? Decomposto o vetor VA, né, eu vou ter que decompor também o vetor VB e esse produto vetorial de ômega 3 VQR. Então vamos primeiro decompor o vetor VB. O vetor VB, o módulo dele vai ser ômega vezes o raio. Então seria o ômega 4 vezes o O4B, né? Esse seria o raio. O ômega 4, como a gente já tinha marcado anteriormente, ele está no sentido anti-horário, né? E o ômega 3, já que o ômega 2 está aqui, né, já foi marcado pelo problema, ele está girando no sentido horário, né? A gente já analisou isso na primeira videoaula, né? A barra 3 está girando no sentido anti-horário, né? Seria o ômega 3. E a barra 4 também está sendo empurrada, né, para a direita, girando também no sentido anti-horário. Então, o ômega 4 é uma incógnita do meu problema, eu não sei quanto que ele vale. Então, o O4B eu sei, né? Ele me deu que vale 8 polegadas. Porém, o ômega 4 eu não sei. Então, não tem como eu calcular o módulo de VB. Mas eu posso decompor o vetor, porque a direção do vetor BB eu conheço, né? Então, o vetor VB vai ser o módulo, né? Eu vou deixar aqui em função ainda do módulo, né? O módulo do VB, veja bem que eu não estou colocando a setinha em cima, né? Quer dizer, o módulo, multiplicado pelos cossenos diretores do vetor. Então, vamos desenhar o vetor VB aqui. A barra 4 está girando no sentido anti-horário, né? O centro de rotação do ponto B é o ponto O4. Então, o vetor VB ele vai estar apontado aqui para baixo, né? E ele vai estar fazendo 90 graus com a barra O4B, né? A princípio, né, você pode ter a impressão de falar o seguinte: o vetor VB está na direção X, né? Mas tome muito cuidado, porque o problema mostrou um ângulo aqui, ó. Esse ângulo entre a barra O4B e o eixo X vale 93 graus, tá? Tem um 3 graus ali, ó, que atrapalha o negócio, né? Porque senão ele estaria 90 graus certinho, estaria no eixo X. Então, na verdade, o vetor VB não vai estar no eixo X, ele vai estar um pouco para cima do eixo X, né? Porque ele vai estar fazendo 90 graus com a barra O4B. Então, para eu desenhar ele aqui, eu vou exagerar um pouquinho na representação desses 3 graus para ficar fácil de enxergar, né? Então, o vetor VB é como se ele estivesse para aqui, ó, né? Para cá, fazendo 90 graus aqui, ó, né? E esse daqui seria o meu vetor VB, tá? Obviamente que esse ângulo, né, que eu tenho aqui, ó, né, se o total é 93, quer dizer que esse ângulo aqui vai ser 3 graus, certo? Então, para decompor o vetor VB, a componente x do vetor VB, ele está no eixo x positivo e ele é adjacente ao ângulo 3. Então, a componente em x é cosseno, vou botar tudo da mesma cor, né? O cosseno de 3 graus na direção y, e na direção y, a componente em y também está no y positivo, né? Porque o y está apontado para cima aqui, ó, né? Se eu for analisar o eixo y aqui, ó, posso até desenhar já esse eixo y. Deixa eu botar ele aqui, ó. Esse eixo y vai estar passando aqui um pouco para dentro, né, da barra, né? Então ele vai estar aqui, ó, né? Esse aqui seria o eixo y, tá? Ele vai estar fazendo 3 graus com a barra O4B, né? Então aqui, ó, entre o eixo X e o eixo Y tem 90 graus. Entre o vetor VB e a barra O4B também tem 90 graus, né? Então aqui eu tenho 3 graus, aqui também eu tenho 3 graus, certo? E aí a componente Y também é positiva, né? Vai ser mais seno de 3 graus na direção J. Sempre quando você estiver decompondo aqui o vetor,
se uma componente for em função do cosseno, a outra, obviamente, vai ser em função do seno, né? Mas é sempre bom verificar, né, se você não errou o primeiro, né, que você definiu, né? Então, o vetor VB, veja bem, eu não calculei o módulo dele ainda é uma incógnita. Porém, eu consegui decompor ele na direção x e y, porque eu sei que ele está fazendo 90 graus com o raio, né? Então, eu vou poder substituir na minha equação para poder fazer o cálculo e saber quanto que vai valer o vetor VB, né? Então, eu já decompus o vetor VA, decompus o vetor VB, agora eu tenho que decompor o ômega 3 VEC R. Então, eu quero fazer isso daqui, ó, ômega 3, produto vetorial com raio, né? O que eu vou fazer? Eu vou representar isso daqui como sendo o módulo de ômega 3, que é uma incógnita, que eu não sei quanto é que vale, produto escalar, o módulo de R, que eu poderia até já ter escrito aqui, ó, é 8, né, polegadas, né? Mas como ele está trabalhando com pé, eu vou ter que transformar isso aqui para pé. Então seria 8 dozeavos, né? Que eu vou ter que substituir no valor desse R aqui, o módulo do R. Mas vamos deixar em função do R aqui por enquanto. Produto escalar com a direção resultante desse produto vetorial, né? Então eu preciso saber qual o vetor unitário que representa a direção desse produto vetorial de ômega 3 com R, né? O ômega 3, olhem aqui na figura, né? Vamos olhar os vetores. O ômega 3, como ele está no sentido anti-horário, se eu pegar os dedos da mão, né, para representar o sentido anti-horário, o polegar vai estar saindo do papel. Então quer dizer que o ômega 3 está no eixo x positivo, né? O vetor R está no eixo... o ômega 3, perdão, ele está no eixo Z, né? O ômega 3 está no eixo Z positivo. O vetor R é que está no eixo X positivo, né? Então, fazendo o produto vetorial, né, do Z com o R, né? Então, se tiver uma boa percepção aí para poder usar a própria figura para poder fazer esse produto vetorial, né? Os dedos têm que caminhar do eixo Z, que está saindo aqui desse ponto, né, onde é que está o pointer, e tem que caminhar para o R. Então, a direção resultante vai ser a direção Y, né? Se você tiver dúvida, pode construir um sisteminha de coordenadas, né, como está representado ali em cima, né? A gente pode até usar esse próprio sisteminha de coordenadas, né? Então, nós temos ali, ó, o vetor R está na direção X, né? Então, esse aqui seria o vetor R, e o vetor ômega 3 está no eixo Y. Então, esse aqui é o ômega 3, né? Então, o produto vetorial de ômega 3, deixa eu representar a setinha do vetor, né? O produto vetorial de ômega 3 com R, os dedos têm que caminhar de ômega 3 para o R. Então, pode observar que os dedos da mão caminhando de ômega 3 para R, o produto vetorial, o dedão, né, vai estar apontado para cima. Então, ou seja, o produto vetorial de ômega 3 com R vai estar na direção Y, né, Y positiva, que é a direção J, né? Então, ou seja, eu acabei de decompor também, né, esse produto vetorial, né? Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, a decomposição do vetor VA, tá aqui. Eu tenho a decomposição do vetor VB, que está aqui. E tem a decomposição que eu acabei de fazer do vetor ômega 3 VEC R. Então, agora basta eu substituir esses três vetores decompostos nessa equação geral, que aí bastar eu separar as componentes em x e y, né, em i e j, que aí eu consigo calcular quanto que vale o módulo de VB e quanto que vale o ômega 3, tá? A decomposição, né, a matemática do problema está aqui, né? A trigonometria do problema, né? E aí agora a gente pode seguir a solução do livro, né? Que é o que ele mostra. Aqui ele foi fazendo essa conta, né? Toda essa decomposição que a gente fez ao vetor VA, fazendo a continha do vetor VA, ele achou esses valores aqui, ó, para o vetor VA. Depois ele fez aqui, ó, a decomposição do ômega 3 VEC R, né? Só tem componente na direção J, e a decomposição também do vetor VB, né? Que ele fez aqui em função do módulo, né? Substituindo, ele chega nessa equação aqui, ó, tá? Onde eu tenho componentes em I e J, e aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou separar somente as componentes em I. Então aqui, ó, do lado esquerdo do igual, eu vou ter aqui, ó, 0,9968 VB na direção I,
aqui é a componente em J, então não escrevo. É igual a 5,2i. Isso daqui é J, isso daqui é J, não vai entrar na equação. Tá resolvido, né? Bem simples, é só pegar, passar esse valor para o lado de cá. Eu vou ter que o módulo do vetor VB vai ser 5,21, tá? Então, aqui eu acabei de encontrar o valor do módulo do vetor VB. Veja bem que o problema me pediu não foi o módulo do vetor, não. Foi o vetor. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse valor de 5,21 e substituir aqui, ó. Né? Substituo aqui nessa equação, aí eu consigo calcular o vetor VB, que é o que o problema está me pedindo, né? E aí, como eu vou ter que calcular também o ômega 3, né? Porque eu vou precisar do valor de ômega 3 lá para a velocidade, eu também vou pegar as componentes em J, né? E aí, pegando as componentes em J, eu vou ter isso aqui, ó, 0,0523 VBJ é igual a menos 3,0 J mais ômega VEC RJ. O R aqui, lembrando, é o valor de 8 polegadas, né? 8 dozeavos pés, né? Convertendo. Então, o VB eu já calculei quanto é que ele vale, basta substituir o valor dele aqui, ó, o 5,21, e aí a única incógnita aqui vai ser o ômega, né? Então, fazendo essa continha aqui, ó, ele achou que o ômega 3, né, aqui, ó, vai ser a substituição do vetor R aqui, ó. Aqui pode ser que vocês não entendam o que é isso daqui no denominador, é a conversão do R para pé, né? O R é 8 polegadas, então isso daqui é 8 dozeavos, tá? Tá um pouco difícil de enxergar isso daqui, né? Isso daqui é uma fração, 8 dozeavos. Ele está convertendo o valor do R para pé, né? Que foi dado em polegadas. E ele achou que o ômega 3 deu 4,91 radianos por segundo. Sentido anti-horário, né? Representação na counterclockwise, né? Sentido anti-horário. Que é o sentido que nós desenhamos na figura, né? E aí, por último, né, ele também pegou para calcular o ômega 4, né? O ômega vai ser a velocidade tangencial dividido pelo raio, né? Então, o O4B também vale 8, né, polegadas, então, convertendo para pé, ele achou que o ômega 4 vale 7,82 radianos por segundo, também no sentido horário, né? Ambos aqui, ó, no nosso desenho, nós representamos tanto o ômega 3 quanto o ômega 4 no sentido horário, tá? Então, o cálculo da velocidade, né, finaliza aqui, né? Então, a gente fez metade do problema, né? Acabamos de resolver a parte da velocidade, acabamos de calcular a velocidade de um ponto B aplicando o método vetorial e fazendo toda a decomposição, ok? Então, agora na próxima videoaula a gente vai ver como que eu faço para determinar a aceleração. Então, vamos pegar a equação geral da aceleração e fazer a mesma decomposição que nós fizemos aqui.